Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Jaime Ferreira, juntamente com o nosso amigo, companheiro de longas datas, de longa estrada, pastor Nilson Gomes, e iniciando esse vídeo aqui para falar mais um pouco das coisas maravilhosas da nossa vida também, e do nosso cotidiano na casa do Senhor e também na pregação do Evangelho. Pastor Nilson Gomes é escritor, é pregador aqui toda a extensão do Brasil, prega também fora do Brasil, é um pregador respeitadíssimo entre nós e querido em todas as casas onde se fala a palavra de Deus. Aqui está o livro, A Igreja Deformada. E nós vamos estar falando um pouco desse livro e também de outras coisas que seja pertinente a esse assunto. Para o seu pastor Nilson Gomes, um prazer. Meu amigo, Receber pastor aqui Jaime. nesse ambiente simples, mas é nosso, né? Amém, obrigado. Paz do Senhor. Estou feliz e grato pela oportunidade de estar aqui. Somos amigos, como você bem colocou aí, de longas datas, né? Eu, desde que me entendo por gente, Eu criança fiquei até ainda, meio emocionado aqui com você do meu lado. que a gente desfruta dessa amizade, né? E já tinha alguns anos que a gente não se via. Nós estávamos, na verdade, tentando alinhar aí uma oportunidade de se encontrar. Sim. E hoje deu certo. Aí estou feliz. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Nós estávamos conversando agora, pastor. Esse vídeo aqui ele tem uma incumbência de levar informações positivas, né? E nós sabemos que há uma grande dificuldade hoje em dia no meio evangélico, né? Nós somos meio evangélico, Casa do Senhor, que é a gente usava esse termo mais no passado, né? Casa do Senhor. Hoje se abrange, né? É mais abrangente mais a nossas colocações. Eu queria que você falasse um pouco desse livro que você me presenteou agora, até fico grato. E como já não li o livro ainda, que se faça alguma coisa, né? Uma síntese em relação a esse livro, que é a Igreja Deformada. A Igreja Deformada é uma provocação. O subtítulo é Uma análise da aguda crise do movimento evangélico brasileiro. Então, Igreja Deformada é uma provocação porque o grande lema da reforma protestante era Igreja reformada sempre reformando. Então a gente conhece a velha história do movimento da reforma protestante, quando em 1517 o Martinho Lutero, né, Sim. o grande reformador protestante, escreveu lá 95 teses e fixou na porta da igreja do Castelo, em Wittenberg, na Alemanha. E essa ação de Lutero deflagrou o processo da reforma protestante. E o grande lema, como eu já mencionei, era Igreja Reformada sempre reformando. Só que não foi 100 anos, não foi um século e o negócio já tinha degringolado tudo de novo. Uhum. Lutero deu o pontapé inicial, fez uma provocação muito necessária, muito pertinente àquele contexto em que a igreja vinha mais de 1000 anos, aí os estudiosos falam em 1100 E graças a anos. Deus, né, que surgiu esse Martinho Lutero para poder trazer isso. Porque aí, como os estudiosos falam aí em 1100 anos aproximadamente, desse desvio da igreja, né? E aí vem Lutero, tal, faz essa provocação, o movimento da reforma foi revolucionário naquele contexto, varreu toda a Europa, né? E não foi 100 anos, como eu já disse, e o negócio degringolou tudo, e já estava tudo perdido de novo. E com o passar dos anos, foi só piorando, e foi piorando, e piorou no Brasil. Uhum. Parece que no contexto Brasil, parece que a coisa ficou indo até um pouco mais doente, né? Sim. Isso para nós é muito triste, para mim pelo menos, porque eu sempre digo, quando eu estou falando com meus filhos e para os jovens, para os adolescentes, eu sempre costumo dizer que os melhores anos foram os anos 80 e 90, né? Exato. Acho que essas 2 décadas aí foram 2 décadas muito marcantes na arte, na música. A produção musical que nós tivemos nessas 2 décadas foram tanto música secular como música evangélica. Claro. Foram fenomenais. No cinema, né, grandes produções cinematográficas. E
E aí a gente viveu aquele contexto dos anos 80 e 90 na expectativa de um grande avivamento, da volta de Cristo, grandes cruzadas sendo realizadas, aquele movimento da igreja de evangelismo, e a proposta era evangelizar o mundo, missões, porque Jesus está voltando e tal, aquela coisa. E aí a gente assiste hoje um cenário totalmente fora daquilo que a gente viu e que a gente projetou expectativas, né? E sem contar que, para além disso, você vê um cenário de uma igreja absolutamente desviada da doutrina dos apóstolos, daquilo que nós chamamos de essência do evangelho, Sim. da mensagem da cruz de Cristo. A gente vê um desvio aí absurdo, né? E tem um autor chamado Charles Swindoll, que ele escreveu um livro com o título Igreja Desviada. Olha aí. Algumas pessoas me criticavam, foi igreja deformada. Eu falei, pois é, o Charles Swindoll escreveu Igreja Desviada. Meu Deus do E céu. o Charles Swindoll escreveu esse livro, Igreja Desviada, e ele cita a fala lá de um ex-capelão do Senado norte-americano, que ele diz assim, vou ver se eu vou conseguir lembrar o desenho que ele fez, né? A leitura que ele fez. Se eu conseguir lembrar, ele diz assim, que no princípio a igreja era a comunidade de homens e mulheres que se uniram ao pé da cruz e se converteram à mensagem do Cristo de Nazaré. Aí, com o passar dos anos, a igreja se mudou para Grécia e se tornou uma filosofia. Depois ela se mudou para a Europa e se tornou numa cultura. Depois veio para a América e se tornou uma empresa. E falando de Brasil, o negócio desemboca aqui, parece que aqui desemboca numa percepção muito mais piorada, né? Então, quando eu digo igreja deformada é uma provocação, eu parto dessa ideia de que a proposta da reforma era uma igreja reformada sempre reformando, e 500 anos depois, esse ano vamos comemorar aí 505 anos do movimento, desde das 95 teses de Lutero, em 1517, em outubro de 1517, até agora, 505 anos. E a pergunta que eu sempre faço é, a Igreja Evangélica Brasileira pode continuar sendo chamada de protestante? Se a resposta for sim, a pergunta é, e o que é que ela tem protestado? É verdade. Porque no primeiro século nós somos chamados de seita, no capítulo 9, versículo 2 de Atos. Os cristãos, que não eram nem cristãos ainda, né? Os discípulos eram chamados de seita. Ou algumas traduções traz a palavra caminho, e seita aí não tem essa conotação do falso ou verdadeiro, como hoje a gente fala, seita no sentido de que é falso, né? Ali naquele contexto não tem essa conotação. Seita porque era uma igreja clandestina, andante, peregrina, caminhante, por isso que algumas traduções traz a expressão do caminho, povo do caminho, que não tinha o reconhecimento nem do Império Romano e nem dos compatriotas judeus que não tinham se convertido a Cristo, pelo contrário, tinham aversão ao movimento de Cristo e que se tornaram, inclusive, perseguidores contra esse movimento, incluindo Saulo, que até o capítulo 9 respirava ameaças contra a Igreja de Cristo. Depois, no capítulo 11, versículo 26, aí sim aparece pela primeira vez a palavra cristão. Pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos em Antioquia. Depois, séculos mais tarde, já no século XVI, com o movimento da Reforma, pós-Reforma, passamos a ser chamados de protestantes. 500 anos depois, como no Brasil a gente já não anda protestando mais nessas coisas mesmo, agora a moda é falar que é evangélico. Esse livro já está nas livrarias, já para compra? Como é que funciona? Para esse livro tem... quem quiser, né, caso queira o livro, né, que é uma proposta interessante. Esse livro pode ser adquirido diretamente comigo ou através da Amazon. Né? Da Amazon? Amazon. Não sei se é a Amazon que fala ou Amazon, né? Eu falo Amazon. Através da Amazon. O site da Amazon, vai lá, digita Igreja Deformada e... Você sabe que agora há pouco nós estávamos falando de progressão, né? De avanço, de tempos, e nós estávamos lembrando nosso tempo antigo, né?
Você acha que o avanço da tecnologia, assim, as melhorias que nós tivemos, como as redes sociais, propriamente toda essa elaboração de encaixe, né, para promover as pessoas no destaque, né, que no nosso tempo era muito difícil, por exemplo, um cantor ficar conhecido, né? Era através de disco vinil, e o pregador, por exemplo, tinha uma dificuldade muito grande de ter uma expansão, um reconhecimento. Você acha que no tempo antigo, no nosso tempo, que foi lá pelo 1980, mais ou menos, não foi? Uhum. Um pouco antes da minha, eu sou um pouco mais velho que você acha que nesse tempo a igreja era mais estruturada na simplicidade, e às vezes até se diz que havia pouco conhecimento, né? Por isso que a igreja era mais fervorosa, e essa divulgação completa dos escândalos que se vê, porque hoje o que dá ibope é o escândalo, né? Você acha que isso melhorou para que a verdade viesse à tona, ou isso piorou e dificultou que a igreja tivesse um parâmetro mais equilibrado, né? Dentro desse contexto onde nós estamos falando da igreja deformada? Eu acho que que a igreja piorou, assim, a meu ver, que a igreja deu uma piorada em relação à pregação do evangelho, deu, isso é fato. Porque assim, eu penso que uma coisa que a gente tem que considerar é o seguinte: às vezes a gente olha para trás e diz assim, nosso tempo não tinha conhecimento e tal. Eu acho que não é o conhecimento. Que conhecimento tinha? A gente já tinha conhecimento. Hoje a questão não é o conhecimento, é a informação. Tem muita informação. A informação meio distorcida. E no meio dessa, na verdade, é um emaranhado de coisas e um turbilhão de informações que vem tudo misturado. Vem o que presta e o que não presta, é uma enxurrada que vem arrastando tudo. E aí você tem hoje muita informação para tudo que é lado, em todos os sentidos. Isso prejudica. De forma muito rápida, sim, e as pessoas são totalmente... Não tem tempo nenhum de absorção. Não tem tempo de absorção, não tem tempo de... Não querem também parar para ver nada, tem que ser muito rápido. Se você faz um vídeo com 2 minutos, você já falou demais. A pessoa não tem tempo para ver um vídeo de 2 minutos. Por que eu quero ver vídeo de 2 minutos? Não, tem que ser rápido. Tem que Só ser... se o assunto for pertinente mesmo ao interesse daquela pessoa, né? Senão eles não querem saber. No nosso tempo, o que a gente tinha? A gente tinha pessoas leigas, né? Seu pai, por exemplo, irmão Benedito, saudosa memória. Eu vou falar do seu pai e o meu avô, que eram contemporâneos. Pastor Zé Gomes. Pastor Zé Gomes, que eram 2 leigos. O irmão Benedito tinha pouca leitura, muita dificuldade de dicção. Isso. E muita dificuldade de visão. Ele lia com muita dificuldade. Gaguejava muito. Quantas vezes ele me pediu no culto para eu fazer a leitura para ele, para poder ir mais rápido, porque ele demorava para ler por conta das suas dificuldades. Meu avô era semi-analfabeto, aprendeu a ler depois que se converteu através de leitura da Bíblia, né, leituras populares da Bíblia. Só que esses homens tinham o entendimento do Evangelho. Não eram homens da teologia do ponto de vista técnico, nunca frequentaram uma faculdade teológica. Ainda que buscasse o conhecimento. Mas eles abriam a Bíblia, liam a Bíblia, né? Claro, com muita dificuldade, sem as ferramentas teológicas. E naquela época era difícil também. Muito difícil, você não tinha acesso. Não tinha acesso. Hoje não, você faz um curso de teologia sentado no sofá de casa. Exato. Naquele tempo era muito difícil, um acesso para fazer um curso de teologia era a coisa mais complicada do mundo. E as ferramentas de interpretação, como a hermenêutica, a exegese, são ferramentas que te possibilitam o estudo de um texto, para a interpretação de um texto, para... As facilidades hoje um exame daquele texto para você poder trazer minimamente uma pregação. Então, esses homens iam na raça. Mas o que me chama a atenção? Que eles não tinham todas essas ferramentas, não tinham toda essa construção, toda essa elaboração teológica e tal, mas quando eles subiam no púlpito para pregar, qual que era a mensagem deles? Jesus, a cruz,
a ressurreição, a volta de Jesus. Jesus está voltando. Exatamente, era isso mesmo. A igreja vai ser arrebatada. E eram mensagens capazes de apunhalar corações, como lá em Atos 2:37, né? Coração compungido, que é o termo grego para compungido, é apunhalado, esfaqueado. A mensagem deles era isso, era uma espada, era um punhal afiado que acertava os corações em cheio, né? Produzia esse grande avivamento no coração dos corações das pessoas que ouviam. Aí você chega hoje num cenário em que a igreja praticamente está sufocada, principalmente por conta do viés político, ideológico. O viés político, ideológico, partidário que entrou de sola no seio da igreja. Inclusive, você é bastante recriminado por causa disso muito, nas mensagens, né? Muito, porque eles não suportam, né? Não suportam, não aceitam, porque aí acham que eu estou falando de política, que eu estou falando de A, que eu estou falando de B. Eu não estou falando de política, nem de A, nem de B. Eu estou falando da igreja. O meu assunto é a igreja. E se você fazer que essa é uma comparação muito rasa, muito razoável, inclusive, que é você pegar aí, nós estamos pegando aqui o nosso tempo de jovem lá atrás, adolescente, jovem, comparando com hoje. E assim, uma análise bem razoável e rasa, né? Se fosse analisar aí profundamente, de forma muito mais complexa, pegar a igreja primitiva, por exemplo, a história dos grandes avivamentos, os grandes homens que revolucionaram o cenário da igreja, da história do cristianismo, aí, seus 2000 anos de história, a gente vai perceber que, na verdade, está muito mais grave do que o que a gente imagina o que acontece hoje. Agora, pelas mensagens que eu assisto na íntegra, pastor Nilson Gomes, e quando você fala pertinente à política, e você encaixa, né, a igreja nesse ponto, e aí você fala da igreja e fala da questão política de A e de B. Dá a entender aquele que ouve que você está escolhendo um lado ou deixando de escolher um outro lado, ou não tem lado. Mas eu, na leitura que eu faço, através dos vídeos e também na minha própria percepção, eu vejo que você está falando da igreja em si. Porque eu sei que você entende que a igreja está incumbida, né? Nós estamos enquadrados na política. De certa forma, nós estamos enquadrados nesse entendimento. Mas o que você prega é contra essa manipulação entre político, né, a política e a igreja em si, porque a igreja, pelo que se vê hoje em dia, a igreja virou uma massa de manobra. Exatamente. É contra isso que você está pregando. Exatamente. É contra essa manipulação que se faz, principalmente a instrumentalização do evangelho. Não é contra a política, até porque todos nós somos seres políticos. Exatamente. Nós somos seres políticos. A política faz parte da vida humana, está em todos os setores da vida. E a política é correta. Agora, a gente tem que aprender a separar a política de politicagem. Exato. Né? E na igreja a gente tem que aprender a fazer essa leitura de uma igreja que precisa exercer vocação política e uma igreja que instrumentaliza o evangelho para manipulação política. São duas coisas absolutamente distintas. Que a igreja não foi criada para isso. Não foi criada para isso. Então, assim, por exemplo, quando você vê a proposta da bancada evangélica, quando você vê líderes, pastores, igrejas, crentes, de modo geral, levantando bandeira política partidária, bandeira ideológica, pregando que a igreja precisa de defensores na política, no cenário político, que a igreja precisa assumir o comando, que a igreja precisa estar no poder. Você consegue imaginar Pedro reunindo os crentes e falando: olha, irmãos, na primeira pregação foram quase 3.000 almas,
Na segunda pregação foram quase 5.000 almas, lá em Atos, né? Aí depois chega uma hora que Atos dos Apóstolos diz assim, uma multidão que já não se podia mais contar. A primeira conversão, quase 3.000. Atos 3, 41. Na segunda conversão, quase 5.000. Atos capítulo, não sei se 4 ou 5, se não me engano agora. Depois Atos dos Apóstolos diz assim, uma multidão que já não se podia mais contar. Você consegue imaginar Pedro e os demais pastores dizendo assim, os demais apóstolos dizendo assim, olha irmãos, olha a multidão que nós temos, a gente já consegue eleger o nosso candidato. Olha aí. A gente já consegue um representante lá em Roma. A gente já consegue colocar uma cadeira para nós lá no Império. A gente consegue aliviar nosso fardo lá. A gente já consegue. Você consegue imaginar isso? Você consegue? Pelo contrário. Aí eu fico vendo que, não, porque a perseguição vai chegar, porque nós vamos perder nossa liberdade. Qual liberdade que nós vamos perder? Aliás, o Brasil, durante muito tempo, me recordo muito bem do meu pai, do seu pai, do meu avô, os irmãos pregando, inclusive louvando o fato de o Brasil ser o país se não o maior, mas de grande, um dos grandes países de liberdade religiosa. Isso mesmo. Um Estado democrático, laico, de liberdade religiosa, de liberdade de expressão religiosa, liberdade de culto. Todos esses direitos que nós temos e desfrutamos deles aqui no Brasil estão resguardados na nossa Constituição Federal. Não tem político, não tem comunismo, não tem nada que, como eles pregam aí, que vai tirar esse direito da gente. Porque para fechar a igreja, inclusive, e para tirar de nós esse direito, você tem que implantar uma ditadura no país, você tem que destruir com todas as instituições, você tem que implantar um sistema absolutamente rígido e radical, e sorrateiro, né? Sorrateiro, fazer uma outra Constituição, o que não é possível. Eu não entendo, eu sou leigo, eu falo do ponto de vista político, eu não sou nenhum cientista político, eu não sou nenhum político e nenhum cientista político. Mas qualquer cientista político, qualquer pessoa aí que entende minimamente de política, há de convir comigo que isso é absolutamente inviável. Para fechar a igreja, para mudar todo esse cenário, você vai ter que lutar contra as instituições, você tem Congresso Nacional, você tem STF. Como é que você implanta uma ditadura? Como é que você destrói tudo isso que está aí? Como é que você, inclusive, atentar contra a democracia é crime. Atentar contra a democracia é crime. Então, como é que você faz tudo isso? Para você fechar a igreja, como é que você fecha a igreja? Para você fechar a igreja, você tem que fechar a igreja católica, você tem que fechar centro de umbanda, centro espírita. Acabar com esse direito. Pois é, como é que você... não, vai... Que mundo é esse? Que discurso é esse? Que ideia é essa que vai haver uma lei que vai fechar só a igreja dos crentes? Isso não existe. Então, assim, só que eu falando isso aqui, assim, que eu estou falando, ele é petista, ele é esquerdista. Eu nunca votei em candidatos nenhum do PT. Nunca. Eu tô careca careca não, tem muito cabelo ainda. Mas tô cansado de falar isso. Mas sempre o discurso é o mesmo. E aí, tô falando tudo isso aqui para voltar ao nosso ponto. O nosso ponto é igreja. Então, eu tô falando da igreja. E aí, diante de tudo isso, a igreja tem que se manter intacta. A missão da igreja não é ser fiadora de nenhum candidato político. A missão da igreja não é ser fiadora de nenhum partido político. Se fala mais, às vezes, do candidato em questão do que do próprio nome de Jesus Cristo nesse período. Exatamente. A igreja não é fiadora, não foi chamada para ser fiadora de nenhum lado político, nem de esquerda, nem de direita, de nenhuma ideologia política. A igreja não foi chamada para isso. A igreja tem uma vocação política. Eu tenho tentado explicar isso para as pessoas. E o povo não está entendendo. Não quer entender. Parece que até as cabeças mais intelectuais não estão te entendendo. Não querem entender. Não é que eles sabem o que você está falando, mas eles querem contorcer a história é verdade. Querem torcer, porque não querem, porque está claro. É ler o Evangelho. É ler o Evangelho. Você vê isso na igreja primitiva,
A gente fala tanto da igreja primitiva, a gente fala tanto da doutrina dos apóstolos. Quando vamos pregar, nós exortamos tanto, irmãos, temos que voltar para a doutrina dos apóstolos. Olha o mundo entrando na igreja, porque a igreja tem que voltar a ser como a igreja primitiva. O que a gente está falando? Ou essa pregação nossa é hipócrita, ou a gente não crê na Bíblia coisa nenhuma, ou a gente fala isso só da boca para fora, ou eu não sei o que está acontecendo. E a igreja também levanta o representante, né? Porque aí, os políticos entendem que a prerrogativa os favorece em relação à igreja em si, pela potência que é, não é? Mas quando eles são levantados para ser o representante, e eles se tornam pessoas levianas. E a gente, que o povo que elegeu a maioria, o povo evangélico, fica para depois. Não é isso que acontece? Muito, acontece muito, e vou te dizer mais. Eu não vou generalizar, mas a maioria traiu a igreja. A maioria. Mas traz na cara dura. Na cara dura. A maioria traiu a igreja. Estou falando de candidatos crentes. Crente, não é crente mesmo. Da igreja, que foi levantado na igreja e tal. É o sorriso falso. Aí, não, irmão, velho, isso aqui é nosso irmão, é nossa fé, não sei o que, vamos apoiar. Apoia, depois ele trai a igreja. Até assim, nós precisamos de eleger alguém que vai lá favorecer a igreja. Não, tá errado. Eu não tenho que eleger ninguém porque estou pensando que ele vai favorecer a igreja. E quando o líder determina que a membresia vote naquele candidato, e Deus o livre se você falar que vai votar em outro. Como é que é isso aí? Tá errado. Na minha singela opinião, tá errado, porque isso aí é voto de cabresto. Né? Voto de cabresto. Voto de cabresto. Isso fere a Constituição, isso fere o Estado democrático de direito. Isso fere a... como é que fala lá? Em relação a... Oh, meu Deus, está aqui na ponta da língua e não sai. Em relação a superior eleitoral, como é que fala? Escapou da minha. Tem o Tribunal Superior Eleitoral? Isso, isso fere. Você entendeu? Porque nenhum líder tem o direito de impor. Vai ter que votar nesse, se você falar que vai votar em outro, você Porque o que eu já vi, que eu já presenciei, que quando se apresenta, né? Eu sou pastor, você é um pastor, nós temos esse acesso mais imediato. Esse é o nosso candidato, né? Então, às vezes, persuade alguns irmãos a botarem ali as faixas na traseira dos carros, a receber questões para poder fazer distribuições, para fazer aquele candidato em questão, né? A campanha. Então, às vezes se percebe que o membro fica acuado. E às vezes, não sei, ele fica até temeroso da mão de Deus, porque ele deu a palavra para o pastor dele, que é o anjo da igreja, que ia votar. E se ele não vota, então ele é um mentiroso, e o mentiroso, né, não tem parte com Deus, porque o diabo é o pai da mentira. Então fica essa coisa, né? Fica. Essa manipulação. Fica, exatamente. Isso aí é falta do quê? Isso é falta de respeito com o cidadão, com a pessoa, né? Falta de respeito. Isso é uma manipulação muito, muito perversa, inclusive, né? E eu não estou pregando aqui nenhuma isenção. Muita gente, como você disse, tem uns que acham que eu sou esquerdista, que eu falo só de um lado e não falo do outro, que eu estou falando de política. Outros me acham que eu sou um isentão, que a igreja não tem que se posicionar. Eu nunca falei que a igreja não tem que se posicionar. Vamos falar aqui do modo mais didático para ver se esse pessoal entende o que está falando. Eu nunca falei que a igreja não tem que se posicionar. Nunca falei isso. Nunca falei que nós temos que ser isentão. Você é um pregador do evangelho, você sobe no altar. É nítido quando o Espírito Santo te usa, porque a autoridade que você tem no altar é diferenciada. Conversando com a sua pessoa aqui nesse ambiente, a gente vê que é uma pessoa tranquila, calma, mas no momento, quando vai manusear a palavra do Senhor, ele também vai direcionar para a igreja a palavra, que nós podemos até chamar a palavra rema, né? A palavra luz da Bíblia. Aí você tem uma transformação diferenciada no quesito que
a ação do Espírito Santo e a sua autoridade. E as pessoas questionam às vezes, né? Nós não questionamos, porque nós entendemos que a autoridade não é do homem. A autoridade é diretamente do Espírito Santo, e ele faz uso desse servo para ele direcionar as palavras. Mas a opinião, né? A opinião, não vou dizer nem a opinião pública, né, do povo, porque o povo gosta de ver alguém destemido que fala a verdade. Mas outros que se sentem com dificuldade de apoiar o seu pensamento. O que você entende disso aí? Eu assim, não posso fazer juízo de valor, né? Tem pessoas que realmente ficam assim na dúvida, mas tem uns que são maldosos, né? Muitos são maldosos, eles estão entendendo, só que eles torcem. É como eu ia dizendo, eu nunca disse que a igreja não tem que se posicionar, nunca falei. O que eu defendo é que a igreja, ela precisa ter uma consciência política. O que precisa haver na igreja é uma conscientização política. Isso não existe conscientização política. Existe manipulação e ditadura. Tem que votar em fulano, esse é o candidato da igreja, tem que ser assim, tem que ser assado. Quem fazer assim é crente, quem não fizer assim está desviado. É o que a gente ouve o tempo todo. Uhum. Mas conscientização política, ensinar o cristão a exercer a cidadania dele, ele como cidadão. Ó, irmão, você é cristão e como cidadão, você precisa ter essa consciência, ter esse pensamento, você precisa fazer a análise do candidato assim, 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 pensar assim, assim. Isso não é maldoso falar. Não é maldoso, é comum, você tem É que comum. ter essa conscientização. Passar uma informação que você tem uma abrangência diferenciada. Precisa ter fora desse discurso de que você vai votar lá no cara que vai beneficiar a igreja. Nós não temos que pensar em quem vai beneficiar a igreja, nós temos que pensar em quem vai beneficiar a população. A população. O todo. O foco não é só a igreja ser beneficiada, Não, isso tem que... Porque o presidente da República, por exemplo, ele não é presidente da igreja. Ele é presidente do país. Então, no país tem ateu, tem agnóstico, tem macumbeiro, tem espírita, tem umbandista, tem candomblessista, tem crente, tem desigrejado, tem gente sem religião. E ele vai governar esse pessoal. O governo tem que ser favorável a todos. Você já imaginou um país com leis a partir da fé evangélica ou da fé cristã? Escolher uma fé para poder... E quem não for, como é que faz? Aí eu te pergunto... Enquanto não é a sua religião, você fica contente. E o outro sendo massacrado. Exato. E quando for a sua e o outro fica contente? Imagina você gostaria de ver um país onde as leis são fundamentadas a partir da fé espírita, a partir da fé islâmica, a partir da fé da Umbanda? E aí? Você gostaria? Não, a gente ia combater. O evangelho, na verdade, ele é pregado e as pessoas são conquistadas através do nome de Jesus Cristo, Espírito Santo. Ninguém leva uma arma na cara para aceitar Jesus. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso que está acontecendo foi o que aconteceu, a gente até comentou aqui no início, a respeito do livro, foi o que aconteceu no século V com Constantino. Constantino fez isso, ele pegou o cristianismo, transformou o cristianismo numa religião oficial do Estado. O imperador agora é crente e todo mundo tem que aderir à igreja ou à fé do imperador, porque o imperador é crente. E o cristianismo é a religião oficial do Estado. Quem não for, está condenado à morte. E aí, como é que faz? E aí você tem uma igreja agora, essa igreja de Constantino, a igreja estatal, a igreja imperial, é a igreja agora que fala em nome de Deus, e fala em nome de Deus não porque Deus está autorizando, mas fala em nome de Deus porque ela está usando Deus para legitimar o seu desvio. E quem obedece é salvo. Quem não obedece, o império empresta a espada e a igreja executa. Isso é profundo até. Então, a gente está vendo esse cenário ser repetido no contexto da igreja evangélica brasileira hoje. Então, a minha indignação é justamente essa. Você ter hoje uma igreja que se associou a um viés político, ideológico, tomou partido e tomou um posicionamento político, entendeu? Quando nós falamos de igreja, dá a entender que é membresia, né? É bom o pessoal entender. Igreja, ela tem um comando. É esse comando das grandes lideranças. Né? As grandes lideranças,
as instituições, né? Disso que a gente está falando, essa institucionalização, essa burocratização Uhum. de várias denominações. Porque o povo vai lá, mas vai naquele ritmo de quem lidera. Então, assim, o que eu prego? Eu prego o seguinte, que a igreja precisa exercer a sua vocação política. Vocação política é diferente de militância política. Muito diferente. Vocação política é o que a igreja primitiva fez no passado. Foram o que os pais da igreja fizeram, foi o que a igreja fez ao longo de todos os anos. Inclusive durante o período do Império Romano, da igreja imperial, que você tinha remanescentes que se levantavam, morreram, foram para a fogueira, foram comidos por leões. Todos que davam um passo à frente em defesa da causa era... A própria igreja passava a espada. A igreja romana passou a espada, matou muita gente durante 1000 e poucos anos aí, matando gente, porque se ousou levantar e confrontar, que é a igreja que exerce sua vocação política. O que é uma igreja que exerce a sua vocação política? É a igreja que exerce a sua vocação profética. O que é exercer uma vocação profética? Não é sair em marcha para Jesus aí, que infelizmente essa marcha para Jesus virou um projeto político onde é feito, não é para Jesus, é feito para bajular e adorar homens. Virou uma vitrine para político. Para político. A vocação profética da igreja é quando a igreja estira o dedo em riste. Essa é a missão da igreja. E dizer, olha, está errado. Está errado. Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 27 de Tiago. A verdadeira religião imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar o órfão e a viúva nas suas necessidades e guardar-se da corrupção do mundo. Esse é o papel da igreja, o papel do sal. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Você tem ali todo o perfil de uma igreja verdadeiramente essencial, de uma igreja verdadeiramente relevante, uma igreja que exerce sua voz. E olha, nós estamos falando de primeiro século, de Império Romano, truculento, violento, sanguinário, e você tem uma igreja militante, não na política, não no Império, mas militante no Evangelho, que debaixo da espada, debaixo do açoite, debaixo da perseguição, debaixo do ódio romano, essa igreja sustenta a ressurreição de Cristo Jesus, acolhe o pobre, acolhe o órfão, acolhe a viúva, e a Bíblia diz lá no versículo 47, que a cada dia acrescentava ao Senhor os que iam sendo salvos. O Senhor cooperando com eles. Eu não estou vendo mais pregação da cruz. Praticamente eu só assisto a sua pessoa. Só o pastor Nilson Gomes prega sobre a cruz, prega sobre o arrebatamento. Napoleão Falcão também prega, não é? Mas são poucos os pregadores de destaque que estão falando esse assunto. O que você entende por isso? É que é uma preocupação nossa. Que no nosso tempo, nós falamos nosso tempo de entendimento sobre a volta de Cristo, é uma coisa muito assustadora até. Jesus vai voltar a qualquer momento, então a gente ficava assustado, né? Já hoje não há essa preocupação. Cogita-se até que alguns líderes impedem que se pregue esse tipo de mensagem. Você, como um grande pregador da palavra de Deus, conhecido internacionalmente, você já foi direcionado sobre que tipo de mensagem pregar? Assim, diretamente não, mas eu já percebi a frustração depois de eu ter terminado de pregar. Eu já percebi a frustração de alguns. Né, porque ele estava esperando. Recentemente agora, por exemplo, eu fui pregar numa conferência. Segundo o pastor que me chamou, era uma conferência, né? E aí me deu o tema era Romanos 8, 37. Em todas estas coisas somos mais que vencedores, o texto de Paulo. E ele tirou só essa frase, né, do texto e colocou como tema da conferência. Ele até usou o slogan assim: conferência mais que V, né, que é conferência mais que vencedores. Ele pegou o mais que com as duas iniciais, né, da frase, que vencedores, mais que vencedores. Eu cuidadosamente peguei Romanos 8, capítulo 8, versículo 31 ao 39, e eu fiz uma exposição do versículo 31 ao 39. O que é o certo, 39. Né? O que é o certo. Fiz um sermão expositivo e levei uma mensagem fazendo uma exposição de Romanos 8, 31 a 39, passando pelo tema
que é o versículo Não ficou 37. trancado só versículo 32. nesta frase. E aí fui trabalhando, versículo por versículo. Quando terminei a pregação, aí fui embora, recebi depois, passou um pouco assim, comecei a receber um monte de print no WhatsApp, que era do Davi, meu irmão, né, que ele é um dos que trabalha com a minha agenda, e era ele que estava em contato com o pastor, e o pastor mandou, falando com ele, ele foi printando e foi me mandando. E o pastor conversando com ele, falando, olha, não gostei, ele não atendeu a expectativa, não pregou no tema, a gente colocou o tema que ele não pregou no tema. Aí eu falei, Davi, esse pastor deve estar doido, ele deve estar maluco, porque eu preguei exatamente no tema. A conferência é Conferência Mais Que Vencedores, o tema de Romanos 8:37. Eu fiz uma exposição do capítulo 8, versículo 31 a 39. Eu preguei exatamente no tema. Só que aí depois eu ganhei a fita. Falei, tá, já sei. Mais que vencedores, ele estava pensando na perspectiva dos coaches da fé. Dos coaches da fé, meu Deus. Ele estava pensando na perspectiva da frase de Paulo, o texto de Paulo, mais que vencedores, trabalhando como uma frase de efeito. Uma frase de efeito. Como se Paulo estivesse falando uma frase de efeito. Né? Um elemento de avanço. E o texto lá, eu deixei isso muito claro na minha pregação, né? Em todas estas coisas somos mais que vencedores. Que estas coisas que Paulo estava falando? O que ele disse antes. O que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a fome, a espada. O que pode nos separar? Aí ele diz assim, no versículo anterior, somos todo dia levados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas, qual é o contexto que Paulo está dizendo isso? Somos mais que vencedores em todas estas coisas. Quer dizer, no fato de que todo dia somos levados como ovelha para o matadouro. Aflições totais. Que nas aflições, que na dificuldade, na espada, na luta, tal, mas somos mais do que vencedores em todas essas coisas, que é o mesmo texto, ou pelo menos paralelo o texto, de Filipenses, quando Paulo fala a palavra semelhante, que é um texto também muito usado, que eles gostam muito de usar como frase de efeito também, né? Quando Paulo diz assim, em todas essas coisas, não somos mais que vencedores, é Romanos 8:37, né? E Filipenses é quando ele diz, escapou da minha mente aqui o texto, é quando ele diz, não sei, eu vou lembrar e falo já. Que o contexto é o mesmo, ele está falando de sofrimento, de luta e tal, e aí ele cita, ele menciona esse texto, somos mais que vencedores. Preguei exatamente no tema. E aí o pastor ficou descontente. Então assim, eu nunca ninguém chegou em mim, vai pregar, até porque se falar isso para mim, ele vai perder o pregador, porque eu não vou. Eu não vou, eu prefiro não ir. E algumas igrejas mesmo, eu prefiro não ir mesmo. Mas já percebi o descontentamento, porque o cara põe um tema pensando numa coisa, só que o que ele está pensando, eu acho que esse pessoal devia ter o cuidado de, antes de pôr um tema, analisar o contexto, né? Analisar o contexto, ver se o contexto é isso que você está pensando. Porque você está pensando uma coisa e o texto está falando outra. Porque na cabeça dele, ele elaborou uma pregação, né? Sobre naquele que vai atender a expectativa do projeto que ele imagina. Só que o pregador vai trazer o contexto da coisa. Vai explanar, como você explanou expositivamente. Sim. E aí não vai atender a ele. Eu lembrei do texto, posto todas as coisas aquele que me fortalece, Paulo, em Filipenses, né? Paulo, quando ele posto todas as coisas aquele que me fortalece, que o contexto qual é? Muita gente gosta, né, de citar também, juntamente com esse texto aí, como frase de efeito. Né? Posto todas as coisas que me fortalece, Paulo está falando. Qual é o contexto? De sofrimento, tal, aprendi a ter fartura e a padecer necessidade, tal, mas posto todas as coisas aquele que me fortalece, né? Enfim. Então, eu já percebi o descontentamento de muita gente, porque ele pensa uma coisa e o texto está dizendo outra. E eu vou pregar o que o texto está dizendo, não o que ele está pensando. Tem uma coisa que eu observo nas pregações, que às vezes, lá no ambiente, se faz uma leitura, né? Porque é a leitura magra da coisa, entendeu? Defeituosa, às vezes até da pregação. Mas quando a gente vê a mensagem em vídeo, você vê que ela tem uma riqueza tão grande de entendimento,
É por isso que às vezes eu ouço a mensagem, quando eu tenho a oportunidade de ver também ela gravada, eu revejo. Porque às vezes, naquele momento, você escapou algumas coisas, que é até mesmo o próprio pastor que ficou descontente aí, mas se ele revendo uma mensagem dessa, ele vai mudar de opinião. Porque ele precisa mudar de opinião, porque do modo como você coloca, como um pregador coloca, que é zeloso, né, pela palavra, procura executar exatamente, né, como diz a Escritura, e traz a exposição, porque a própria palavra já é hermenêutica, né? Uhum. Ela se explica. Você é um condutor das palavras. Então ele precisa se atentar a isso, né? Uhum. Precisa. É aquilo que a gente chama de ruminar, né? Ruminar no texto. E essa que você bem colocou aí, essa é uma boa estratégia de, de ele ajudar no processo de ruminar Ruminar. a palavra. Remoer depois. Remoer, voltar lá. Hoje a gente tem, antes não tinha, né? Você ouvia a palavra ali no culto, tinha que guardar mesmo, porque acabou, ouviu ali e ficou ali. E você tinha que guardar mesmo com você. Hoje não, a gente tem a facilidade hoje, falamos agora há pouco aqui, né? Essa coisa da internet, da facilidade e tal que temos, do acesso e tal. Hoje você tem se perder alguma coisa lá na hora que estava falando, você pode ficar tranquilo que depois você consegue chegar em casa, acessar lá a gravação, a transmissão que muitas vezes é feita pelo canal de YouTube e tal, e você consegue rever aquilo que de repente você perdeu, queria ter marcado e não conseguiu ver. E é uma boa estratégia para... E como você consegue lidar com as pressões, né? Questões externas que vêm, como você falou, que os prints chegam, até outras coisas mais pesadas, né? Chega questionando e também apontando do modo como você colocou a palavra naquela noite. Aí você tem uma facilidade de absorção, já não precisa nem dizer que você já é chamado, porque você já tem a história de berço, que, de acordo com a misericórdia do Senhor, nós nunca podemos dizer que nunca, né? Tem gente que usa até o termo, o sangue pode dar nas canelas que eu não largo, mas nunca usa pela misericórdia de Deus, eu estou aqui até hoje. E na luta que vier mesmo, afinco, com grande relevância, ele abandona e pula do barco, né? Agora, pelo que eu entendo, você sabe do que está falando, tem o seu pensamento voltado a defender o Evangelho e principalmente falar da cruz e falar do arrebatamento. Essas questões todas aí, você absorve com facilidade? Eu não estou fazendo essa pergunta por falar, mas eu entendo que... Sim, voltando, você entende então que consegue absorver bem essas críticas dos bastidores? Não? Eu recebo muitas mensagens pesadas, né? Recebo ameaça, inclusive. Principalmente esses últimos 2 anos aí, com um vídeo aí que viralizou, e um vídeo que eu já, né, nem vou falar mais, porque tanto que eu já falei, já comentei sobre esse vídeo, as pessoas me perguntando, e eu, mais uma vez, não estou falando de política, não, estou falando da igreja, na pregação lá, nesse pequeno corte que viralizou. Cortaram só aquele trechinho. Eu estou falando da igreja, nada mais, nada menos, nada além do que da igreja. E vem desde esse episódio recebendo ameaças pesadas, né? Xingamentos, agressões, enfim. Eu vou confessar para você, eu sou muito tentado a responder, muito. Minha mulher e o Eric fica no meu pé. Fica te segurando. Me segurando, que eu sou tentado a responder. Hoje eu estou aprendendo, eu estou aprendendo a ignorar. Né? É sobre a questão, nesse ponto que eu queria chegar. Eu estou aprendendo a ignorar. Aí você vê, por exemplo, essas discussões entre homens importantes, né, que você vê, um aponta uma coisa, e o outro também aponta, e depois um confronta o outro. O que você acha disso? Esse confronto ele é saudável? A gente se perde tempo hoje, em vez de estar pregando o evangelho, através de confronto. Você acha que isso é saudável, esse confronto, porque o outro falou, tem que rebater? Ou eu fico calado e continuo pregando o evangelho?
Eu acho que esse confronto, vou dizer assim, que tem cada caso é um caso, né? Mas assim, com uma rara exceção, Você deve se manifestar. é perda de tempo. Eu acho que tem que se manter em silêncio e continuar pregando o evangelho. Porque assim, o grande exemplo é Jesus, né? Eu até estou exercitando, tentando exercitar isso na minha vida, de manter o silêncio, de ignorar, né? Um ou outro eu respondo, assim, pessoas que eu conheço, pessoas que de repente eu percebo que está fazendo uma pergunta honesta, educada, eu vou e respondo. Mas pessoas violentas, agressivas, que vêm só para atacar, não tem outra coisa a fazer, é ignorar. Ignorar, porque assim, como eu ia dizendo, o grande exemplo é Jesus. Eu fico maravilhado quando eu leio Jesus durante o seu processo de julgamento. Aí o Evangelho diz que os anciãos fazendo todo tipo de acusação contra Jesus, Jesus calado. Aí o Pilatos se vira para Jesus e diz assim: veja quantas acusações fazem contra ti. Você não vai falar nada. Você não vai responder nada. Você não vai se defender. E a Bíblia diz que Jesus ficou em silêncio, não respondeu nada. Aí o Evangelho diz que o silêncio de Jesus foi tão sepulcral, o silêncio de Jesus foi tão que Pilatos ficou admirado de ver a quantidade de acusações que Jesus recebia e ele não abria a boca para falar absolutamente nada. Em nenhum momento Jesus se defendeu. Em nenhum momento Jesus abriu a boca para se defender, para se justificar ou para tentar dizer qualquer coisa. Manteve-se calado. Porque toda essa intriga serve só para dar ibope, né? Porque um fala, aí passa uma semana, 15 dias, aí de repente aparece outro vídeo dizendo assim: fulano e tal rebate o que o outro falou. Uhum. Aí você vê o vídeo o canal do cara e lá em cima, porque vai dar intriga. Vai dar intriga. Porque assim, quando você responde, você está dando visibilidade para o seu agressor. É visibilidade. O seu agressor. A estratégia do agressor é ter visibilidade através da sua resposta. Porque se você responde, você dá visibilidade para ele. Se você não responde, fica por ali. Mas se você responde, você dá visibilidade para ele. Cai na areia movediça o diálogo do cara. Entendeu? Então, é difícil. Difícil você ver o cara falando uma coisa ali que não tem nada a ver, que não é aquilo, fazendo uma acusação, fazendo uma calúnia contra você ali. Você costuma ouvir as opiniões em relação à sua pessoa? Ou costuma, por exemplo, neutralizar as opiniões e continua seguindo o seu caminho naquilo que você entende que está sendo salutar para o bom desenvolvimento da obra? Eu costumo ouvir opiniões de pessoas que estão ao meu redor, pessoas próximas a mim, pessoas que me conhecem, né? E mesmo pessoas que muitas vezes discordam de algum pensamento meu, teológico, bíblico, ou de algum posicionamento. Você sabe ouvir. Sei, mas que é uma pessoa próxima a mim, né? Ele pode discordar de mim de alguma coisa, mas ele é uma pessoa próxima a mim, e a gente tem uma relação de amizade saudável. Ele é uma pessoa que, inclusive, o contraponto dele e a discordância dele, inclusive, me ajuda não só a rever o meu posicionamento, mas a fortalecer muitas vezes o meu ponto de vista. Muitas vezes a sua opinião contrária a mim me ajuda a fortalecer o meu posicionamento. Então eu costumo ouvir. Agora, esse pessoal que vive de ataque aí, de xingamento... Atacar não significa posicionar e nem te dar um entendimento para você mudar sua tese. Não, de jeito nenhum. Então esse pessoal eu ignoro completamente, não me interessa ouvir, não quero ouvir. Não me interessa, nem adianta falar que eu não vou nem ler o que ele... outra coisa que eu comecei a fazer, né? Eu estou evitando ler comentários. Né? Não, eu vou ler para quê? É muito os comentários, os caras te xingando. Então, assim, tem um programa, né, no meu... Porque eu tenho um pessoal que cuida para mim das redes sociais e tem também o programa da própria plataforma que vai filtrando os comentários, né? Certo. Então, chega para mim só aqueles comentários
né, razoáveis, comentários que me ajudam, comentários de apoio, palavras de apoio. Não que eu queira ouvir elogio. Ah, você só quer ouvir... Não. Pessoas que me elogiam, pessoas que me apoiam, que me trazem mensagens que me animam, me ajudam, inclusive, a continuar. Uhum. E vem também algumas mensagens ali, discordando de mim, mas não são mensagens agressivas. Então, as agressivas eu não quero nem saber. Agora, aquelas que vêm, mesmo discordando de mim, tal, mas o cara como é que eu digo? Tem um cara educado, no mínimo educado. Não, pastor, o senhor falou assim, assim, eu acho que a gente devia pensar também desse lado. Eu acho que não é bem assim, eu acho que precisa considerar esse ponto. Tal. Beleza, é bacana, o cara falou um negócio Quando aí. alguém fala alguma coisa, você nunca dá a sua resposta imediata. Primeiro você filtra aquilo ali, analisa os pontos, né? Aham, Acho que é a melhor maneira possível de É. resolver as questões, né? sim, Porque tem aquele que é explosivo, né? é, Você fala um negócio, ele responde na lata. aí não dá. E vi que vira briga, né? Vira Vira briga. confusão. O cara tá agressivo, tá xingando, aí você rebate. Maravilha. Pastor Nilson, um grande prazer poder recebê-lo nesta casa. Amigo meu de longa data. Você é uma pessoa especial aqui, viu? Posso externar isso aí com bastante alegria. Você nesse ambiente aqui, você só traz a enriquecer, né? E a brilhantar. Espero recebê-lo aqui na nossa congregação da Penha, o mais breve possível, e receber uma mensagem lá da cruz ou uma mensagem do arrebatamento. Amém. Lá naquele púlpito, na nossa humilde congregação. Pessoal, recebi aqui o pastor Nilson Gomes, dizer a vocês que estão aí do outro lado assistindo, são privilegiados de estar no seu sofá, em qualquer lugar aí, no seu conforto, ouvindo essa pessoa que ama a palavra de Deus e defende o evangelho genuíno. Pastor Nilson, suas considerações? Eu agradeço, muito grato, pastor Jaime. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade, poder falar aqui, a gente conversar esse tempo. E estou muito agradecido. Espero muito breve poder cooperar lá na congregação, lá na igreja. E que esse encontro nosso se repita, né? Várias vezes. Nós tivemos aí... Esse é um dos... né? Nós tivemos aí um longo tempo de convivência tão próxima, né? Uhum. Vamos dizer aí, toda semana praticamente a gente estava juntos, estava se vendo por conta da igreja, congregávamos juntos, programações da igreja, agenda da igreja sempre ali, então a gente estava sempre junto, né? Crescemos nesse ambiente de contato. Depois, cada um vai tomando seu rumo, vai se organizando, a vida vai nos conduzindo aí para várias outras atividades e meio que a gente se distancia. Daqui a pouco a gente se aproxima de novo. Exato. Que é esse momento agora. Eu acho que agora é que eu encaixei agora, né? Com certeza. E acredito também que essa coisa das redes, né? Uhum. E esse momento histórico que nós estamos vivendo está sendo um momento muito importante para essa aproximação. Exatamente. De velhas amizades, de antigos amigos. Porque parece que não é que esfria, mas dá uma adormecida, né? E a gente precisa dar aquela tremida lá, ver o que acontece, né? É verdade. Quebrar as cascas, né? E voltar de novo a entender que ali existe vida, né? Verdade. Vamos fazer uma oração, pastor? Vamos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, nesse momento, nesta casa. Pedir ao Senhor que visite as casas nesse momento, que todos que estiverem vendo esse vídeo, que sejam abençoados, que tenham também o privilégio do entendimento, abençoar também as grandes autoridades desse país, abençoar também, Senhor Deus, os líderes responsáveis pela tua igreja, pessoas que prezam e primam pelo verdadeiro evangelho. Senhor, que não estão aliançados com corrupção, não estão aliançados com coisas que não condiz com a tua vontade. Que o seu Espírito Santo venha nos dar entendimento, sabedoria, abençoando o pastor Nilson Gomes na sua trajetória, protegendo ele, Senhor, em todos os seus caminhos. Assim, também estendendo, Senhor, as suas bênçãos a toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmão.